Salve, salve família vascaína! Tamo junto, galera, para mais um vídeo aqui no canal. E como vocês sabem, já peço aqui para vocês não esquecerem de deixar aquele like, clicar naquele botãozinho do joinha que fica aqui embaixo. E se você tá assistindo o canal aqui pela primeira vez, por favor, não esqueça de se inscrever, ó, aqui no botãozinho vermelho que tem logo aqui embaixo e clicar naquele sininho que tem logo ali do lado para sempre estar recebendo um aviso do YouTube quando tiver vídeo novo ou quando a gente entrar ao vivo toda noite aqui no canal, beleza, galera? Então no vídeo de hoje é um vídeo também um pouquinho diferente, onde eu vou estar analisando posição por posição do elenco do Vasco, desde o goleiro até o ataque, todos os jogadores que tem no elenco e a minha opinião em relação às possíveis contratações que o Vasco deveria fazer para estar reforçando esse time do Vasco aí pro restante do ano e possivelmente também aí para a temporada 2019, beleza, galera? Então, como vocês sabem, no final da semana aí vai estar rolando um sorteio da camisa oficial do Vasco aqui no canal. Então, você que ainda não é inscrito, inscreva-se aí e também siga as redes sociais do canal que estão aqui, ó, na descrição do vídeo. Twitter, Instagram e o Facebook, para você estar sempre bem informado aqui através do nosso canal Mário Coelho Vasco, onde é notícia do Vasco 24 horas por dia sem parar, beleza, galera? Então vamos que vamos, deixa seu like aqui embaixo. Então vamos começar aí com essa análise do elenco do Vasco que tem aí nesse momento, em 2018, posição por posição ali, começando pelo gol, terminando lá na frente no ataque vascaíno, e eu vou dar minha opinião aí em relação a qual são as posições que o Vasco deveria estar contratando jogador e quais posições que o Vasco aí já vem negociando com possíveis contratações também aí pro restante da temporada, beleza, galera? Então vamos lá, vamos começar pelo gol. Como a gente sabe, o goleiro do Vasco 100% titular é o nosso paredão Martin Silva, que vem aí já se tornando, né, um ídolo da torcida vascaína. Não tenho a menor dúvida que ele é o titular absoluto. Martin Silva, não tem a menor dúvida que a torcida vascaína confia, a comissão técnica confia, a diretoria do Vasco confia no Martin Silva. Porém, existe uma possibilidade, mesmo que ainda não seja ainda confirmada pela diretoria, do Martin Silva, após a Copa do Mundo, tá saindo do Vasco. E até por isso o Vasco foi ao mercado aí e contratou o Fernando Miguel, que já vem treinando com o Vasco. Hoje mesmo participou aí de um amistoso, né? Primeira vez que ele participou aí vestindo realmente a camisa do Vasco. Então obviamente o goleiro reserva nesse momento. E os outros três goleiros que o Vasco tem aí são o Jordi, que voltou de empréstimo, o Gabriel Félix, que era o reserva imediato do Martin Silva e agora tá ali como a quarta opção, né? E ainda tem o João Pedro, que é uma muito boa surpresa vinda da base, que provavelmente no futuro vai vir a ser um goleiro titular do Vasco aí, com toda certeza. Então, na minha opinião, nesse momento o Vasco tá bem servido de goleiro. Não acho que o Vasco precise contratar mais ninguém. O Fernando Miguel, que acabou de chegar aí para ser o reserva imediato do Martin Silva, e talvez o goleiro titular aí após a Copa do Mundo, caso o Martin venha sair, tá tranquilo. O Vasco aí pode ficar tranquilo pelo menos até o final do ano. Eu acho que não teremos problemas aí no gol vascaíno, beleza? Então vamos passar agora para as laterais, começando pela lateral esquerda. Atualmente, como a gente sabe, o titular da posição é o Henrique. Desde o começo do ano ali o Henrique vem atuando como titular. Teve um período que ele ficou machucado e o Fabrício, que é o reserva do Henrique, atuou em algumas partidas, não foi muito bem, fez até um gol lá Salvador no Campeonato Carioca, mas não passa confiança para a torcida vascaína. Porém, como a gente sabe, nós temos o Ramon. Ramon voltando de lesão, vai ser o titular absoluto dessa posição. Então não tenho a menor dúvida ali que a gente tá tranquilo para a lateral esquerda. Ramon voltando, Ramon titular, Henrique reserva e Fabrício provavelmente só iria para jogos aí caso um dos dois não tivesse podendo atuar. Já na lateral direita existe um problema. Como a gente sabe, o Pikachu, que é o jogador ali que provavelmente deveria ser o titular dessa posição, vem sendo muito utilizado pelo Zé Ricardo no meio campo. E até por isso o Rafael Galhardo, que foi contratado no começo do ano, vem tendo oportunidades na lateral direita. No começo do ano o Rafael Galhardo estava muito mal, bem fraco. Deu uma leve melhorada nas últimas partidas, mas ainda não acho que é o suficiente para ser titular desse time do Vasco. Até por isso, eu gostaria de ver o Pikachu voltando para a lateral direita e atuando nessa posição. E
Por isso, eu acredito sim que a diretoria do Vasco deveria estar correndo atrás de um lateral direito aí para ser o reserva do Pikachu e para disputar a vaga ali com o Rafael Galhardo, de repente para ficar no banco de reservas pro Pikachu. No treino de hoje, né, no amistoso de hoje, o Zé Ricardo testou o Andrei como uma opção na lateral direita, assim como ele já tinha testado o Wesley e o Luiz Gustavo anteriormente. O Wesley não foi bem, Luiz Gustavo não foi bem. O Andrei não tem como a gente dizer. Vamos ver aí como que o Andrei foi nesse amistoso de hoje. Vamos ver se o Zé Ricardo vai dar uma oportunidade pro Andrei no time titular do Vasco como lateral direita nos próximos jogos, para a gente poder ter uma noção se o Andrei tem como atuar ali na lateral direita ou não. Se ele tiver, ótimo, não precisa contratar mais um lateral direito. Se o Andrei não for essa peça ali que a gente queira na lateral direita, eu acredito sim que a diretoria do Vasco deveria estar correndo atrás, né, de um nome para estar ali reforçando o Vasco nessa posição. Porém, até o momento não tem nada aí em relação à contratação de lateral direito pela diretoria do Vasco. Agora passando para os volantes, né, pelos primeiros volantes. Hoje o Vasco tem de origem 2 primeiros volantes no elenco. O primeiro, o Desábato. Na verdade tem 3, mas eu vou falar o terceiro, vocês vão lembrar quem é. O primeiro é o Desábato, titular absoluto, não tenho o que falar, apesar de ter falhado ali no último jogo, não tenho o que falar. O Desábato é o titular da camisa 5 do Vasco. O outro é o Andrei, que como eu falei, foi testado hoje como lateral direito, vamos ver o que vai acontecer. Que na minha opinião, seria o reserva ali imediato do Desábato para estar vestindo a camisa 5 do Vasco. Também tem o Marcelo Matos, mas o Marcelo Matos está eternamente no departamento médico, então não vem ao caso de estar comentando aqui essa questão do Marcelo Matos. O Bruno Silva até poderia ser ali esse jogador que pudesse estar atuando com a camisa 5 do Vasco, mas ele até o momento não veio fazendo boas partidas do Vasco, até que no último jogo ali ele jogou um feijão com arroz, mas não acho ali que é o camisa 5 ideal para estar vestindo a camisa do Vasco. Então, na minha opinião, apesar de não achar que precise com urgência, se viesse, seria bem-vindo. Mas não tem nada aí certo em relação à vinda de um primeiro volante. Em relação à zaga do Vasco, vamos falar a zaga agora. O Vasco aí tem hoje no elenco o Breno, o Ricardo Graça, o Wesley, Paulão, Eraso e, se precisar, o Bruno Silva. Só que o Vasco tem muito jogador para zaga. Sim, tem muito. Mas, na minha opinião, ainda tem que trazer mais um. Porque o cara que, pra mim, tinha que jogar com o Breno na zaga, que é o Ricardo Graça, o Zé Ricardo não vem escalando. Ou seja, não tem confiança no jogador. O Wesley tá jogando com o Breno na zaga atualmente ali, jogou o último jogo titular, vinha jogando com o Paulão anteriormente. Faz o feijão com arroz, mas também não me passa aquela confiança. Paulão e Eraso, eu prefiro não comentar, porque vocês sabem a minha opinião em relação aos dois. Não passa confiança nenhuma, nem pro torcedor, obviamente nem pra comissão técnica. E o Bruno Silva, pode ser que seja aproveitado na zaga, mas também não acho que vai ser aquele jogador que vai ali trazer confiança pro torcedor, trazer confiança pro Zé Ricardo. Até porque se fosse, já teria posto o Bruno Silva de titular ali na zaga para resolver esse problema. Então, para mim, se a diretoria do Vasco puder e conseguir trazer um reforço que vai ser titular dessa zaga do Vasco junto com o Breno, que traga. Porém, se não conseguir, que o Zé Ricardo aí analise essa possibilidade de voltar com o Ricardo Graça para fazer essa zaga com o Breno, ou que ele mantenha o Wesley ali, porque dos que tem ali, provavelmente seja o melhor junto com o Breno e com o Ricardo Graça. Então, na minha opinião, se der para trazer um jogador, ótimo. Se não der, tranquilo, vamos viver com o que a gente tem ali nesse momento. Agora, passando para segundo volante. O Vasco ali tem assim um certo número de segundos volantes, né? O primeiro é o Wellington, que na minha opinião tem que ser banco, na verdade não tem que nem ir para jogo depois dessas atuações fraquíssimas que ele teve aí até o momento. Então, para mim o Wellington já deu. Para mim o Wellington tem que ficar um pouco ali afastado, repensar as atuações do Wellington e se voltar a treinar bem, se voltar a mostrar que quer realmente vestir a camisa do Vasco, o Zé Ricardo deu uma chance. Mas nesse momento, para mim, o Wellington tá fora. O segundo, o Bruno Silva, que já atuou ali nesse último jogo, porém não acho que é aquele cara que tem que ser titular do Vasco. Então, para mim, Bruno Silva também não é o cara para ser o camisa 8 ali do Vasco, como aquele segundo volante. O terceiro, o Cozendei, que na minha opinião deveria estar tendo oportunidade como titular. Então, gostaria muito de ver o Cozendei jogando do lado do Desábato como titular dessa segunda ali, como segundo volante. O outro é o Evander, que ano passado entrou como segundo volante,
hoje. Fez até algumas boas partidas, mas esse ano tá aí um desastre, não vem aí ganhando confiança, não vem aí fazendo bons jogos, mas pode ser que seja uma opção como segundo volante. E o último é o Raul, que tá chegando agora, contratado junto ao Ceará, e vamos ver como que o Raul vai se jogar com a camisa do Vasco. Se realmente for um bom reforço, na minha opinião, não tem necessidade de trazer mais um segundo volante. Então vamos ver aí como que o Raul vai se postar. Eu acho que a gente tem um bom número de segundos volantes aí que a gente pode estar utilizando nesse time do Vasco. Então, na minha opinião, segundo volante realmente não precisa nesse momento. Agora passando para os meias de ligação. Meia de ligação, o Vasco hoje tem alguns. Tem o Wagner, tem o Galhardo, Thiago Galhardo, né? E tem o Giovanni Augusto e o Evander. Desses quatro, na minha opinião, os dois únicos que poderiam ser titular seriam o Giovanni Augusto e o Thiago Galhardo. Wagner, pra mim, não vem atuando bem, não tem condição. Evander, não preciso nem falar, já teve as oportunidades, jogou com a 10 do Vasco, não aproveitou. Então, na minha opinião, é importantíssimo nesse momento o Vasco trazer um camisa 10, aquele cara que vai resolver o meio-campo do Vasco, pra jogar ali junto com o Thiago Galhardo, junto com o Giovanni Augusto. Se precisar, o Wagner entra, se precisar, entra o Evander. Ainda tem as opções ali do Kelvin e do Caio Monteiro, que nos últimos jogos ele vem também compondo o meio campo, mas na minha opinião eles são atacantes. Então ali Giovanni Augusto e Thiago Galhardo titulares, e talvez trazer mais um meia ali para ser aquele cara que vai ser titular absoluto desse meio do campo do Vasco, até porque a gente vem tendo muitas contusões no meio campo, o Giovanni Augusto com muito tempo, agora o Thiago Galhardo também está machucado. Então, na minha opinião, uma peça fundamental que a diretoria tem que correr atrás nesse momento seria um camisa 10, aquele meia de ligação tradicional que faz a ligação entre o meio campo e o ataque, saiba bater de fora da área, sabe bater falta, e é o cara que a gente vai ter confiança ali, que vai tomar conta do meio campo do Vasco. Então, pra mim, contrata sim um meio campo de ligação. E agora chegou a hora do ataque. O ataque, na minha opinião, vocês sabem, pra mim a posição mais importante que o Vasco hoje precisa é um centroavante referência. O Vasco hoje tem o Rios, tem o Riascos, tem o Kelvin, tem o Caio Monteiro, tem o PV e tem o Rildo, que não joga mais esse ano. Sendo que desses todos, nenhum deles é uma referência. É aquele camisa 9 que vai ali aproveitar as oportunidades de gol, tá colocando a bola pra dentro. O Rios, que vem jogando como camisa 9, a posição de origem dele é pelos lados do campo. O Riascos, mesma coisa. O Kelvin, não preciso nem falar, vocês sabem que é o cara que gosta de jogar pelas pontas aberto, fazendo facão pro meio. O Caio Monteiro, mesma coisa, joga muito pelas laterais do campo, apesar de também poder jogar ali como falso 9. Então, fica claro que hoje o Vasco necessita muito de um jogador que vai ser aquela referência ali no ataque, aquele jogador que vai estar recebendo a bola de costas para marcação, podendo fazer o pivô, podendo devolver uma bola para o jogador que vem de trás para finalizar. Então, para mim, hoje, as três posições essenciais que o Vasco deveria estar trazendo seria, para ser titulares do time, seria ali aquele esqueleto, um zagueiro para fazer zaga com o Breno, um meio campo de ligação para poder ser a referência ali no meio campo e fazer ligação entre o meio e ataque, e um centroavante matador, uma referência, um camisa 9 para poder fazer esse esqueleto ali do time. Aí você põe o Pikachu na direita, põe o Ramon na esquerda, tem o Desábito na cabeça de área, o Giovanni Augusto e o Thiago Galhardo no meio. Eu tenho certeza que o Vasco passaria 2018 tranquilo, provavelmente se classificaria para Libertadores e não teria problemas aí em relação a ficar brigando lá na parte de baixo da tabela, galera. Então, essa é a minha análise. Peço a vocês a deixar nos comentários aqui o que vocês pensam, se vocês concordam comigo, se vocês discordam, por que vocês discordam. Aqui é um canal democrático, eu vou ficar feliz aí em ver os comentários de vocês, o que vocês pensam em relação ao que eu falei, e se vocês têm jogadores em mente que vocês acham que se encaixariam bem nesse elenco do Vasco aí de hoje em dia, beleza? Então é isso aí, galera. Mais uma vez, peço para vocês deixarem o like, siga o canal aqui embaixo, se inscreva também nas redes sociais aqui, Instagram, Facebook e Twitter, para vocês participarem do sorteio da camisa que vai rolar aí na sexta-feira. Então, vamos que vamos. Mais tarde aí tem vídeo, 5h30 da tarde, tem vídeo novo, tem ao vivo, lá 10h30 da noite, pra gente trocar aquela ideia. Então, vamos que vamos, Vascão acima de tudo. Vasco!